vendo, eu estava vendo isso como a gente como ser humano, isso entristece muita gente, né? E vendo aqueles muçulmanos ali na África, levando as pessoas, enterrando viva, queimando, fazendo aquela barbaridade com aqueles seres humanos, eu fico imaginando como que um ser humano pode fazer isso com outro ser humano, porque pensa diferente deles, né? E eu vi também um vídeo, eles entraram na casa de uma senhorinha lá, ela deve ter uns 90 anos lá, e ela toma uns remédios, aqueles remédios, ela tem que tomar aqueles remédios para a própria sobrevivência dela. Aí os muçulmanos, isso aí foi na Europa ali, foi lá invadir a casa dela, pegaram todos os remédios dela e obrigaram ela a se converter ao islamismo. E mandando ela falar Allah Akbar, não sei se deve ser Allah é grande, a coisa assim. E obrigando. Eles não devolveram o remédio para a senhorinha e a senhorinha mora sozinha, né? Não tem nenhum tutor ali que cuida dela. É essa senhorinha que chega aos 90 anos, mas é lúcida, tudo. Mas você vê que já é um corpo fragilizado, né? E obrigando ela a falar aquilo. E como aquele remédio é um remédio para a sobrevivência dela, ela tem que tomar aquele remédio, aí ela pegou, acabou falando para eles devolver o remédio dela. Quando você fala de Jesus, o Espírito Santo de Deus toma outra pessoa e começa a escorrer dos olhos daquela pessoa lágrimas, porque o Espírito Santo de Deus está visitando, fazendo um cafuné na alma daquela pessoa, e aquela pessoa se alegra. Agora, eles não, eles exigem que você seja islâmico. Se você não for, eles fazem que nem fizeram com aqueles 21 homens que não negaram Jesus, que eles levaram até a beira do mar lá da praia, na praia e degolaram. Como eles estão degolando um monte de africano, né? É porque não aceita e não nega Jesus, né? Então eu fiquei, isso me entristece, às vezes me entristece, mas ao mesmo tempo, aí a palavra de Deus fala pra gente outra coisa pra gente, né? Eles nunca vão ser como nós e nós nunca seremos como eles, entendeu? Eles nunca chegarão ao nível, porque no próprio livro dele não tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu gosto de citar esse versículo, como Davi clamou para Deus: não me lança fora da sua presença, não me tire de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi estava falando aquilo? Porque o Espírito Santo de Deus é tudo em nós. O Espírito Santo de Deus não deixa a gente cometer falhas, não cometer erros, não fazer maldade com o nosso próximo. E toda vez que você começa a falar de Jesus, vem um monte de coisa contra você, né? As pessoas acham que porque você está em um certo local, seguindo uma certa religião, que você não pode falar de Cristo, que você tem que ficar calado. E Jesus não pediu para que nós ficássemos calados, né? Quando Jesus mandou aquela carta lá para João, lá na ilha de Patmos, onde que ele fala assim que os tímidos não herdarão o reino dos céus, Jesus estava falando tímidos de palavras, né? Que não tem, não é, no sentido de que não fica com medo de falar das coisas de Deus ou fica com vergonha de falar das coisas de Deus, né? E então era disso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de timidez de natureza. Jesus está falando de timidez de alguém que tem vergonha de falar das coisas de Deus, ou se oculta, mesmo tendo um conhecimento, eles pegam e não quer falar de Deus. Mas quando eu vejo aquelas pessoas, mesmo elas sabendo que elas vão perder a sua vida e elas continuam falando de Deus, aquilo eu falo, meu Deus, como que essas pessoas são tão corajosas, né? São tão corajosas. E aí e as pessoas que estão fazendo com aquilo com elas se dizem que é de Deus e que está fazendo a mão de Deus são tão maldosas, né? Então é simples você escolher o lado certo de se ficar. Se uma pessoa é mal o suficiente de tirar a própria vida de uma pessoa, porque aquela pessoa não segue a mesma religião dela, o mesmo segmento que ela segue religioso, você vai lá e tira a vida dela. Você acha que essa pessoa é de Deus? Será que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus? Então Jesus ele deixou, ele foi isso, essas palavras foi do próprio Jesus. Essas palavras que eu vou ler agora em Mateus 10, 22, está escrito assim, ó. Mateus 10, 22. É,
e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas naquele que perseverar até o fim será salvo. E quando aquela velhinha, para não morrer, não ficar sem o remédio dela e não perder, com medo de morrer, ela começou a falar, né? Allah Akbar, e aí você pode falar assim, nossa, mas ela negou Jesus, quem sabe no coração dela, ela só falou aquilo para agradar eles, mas que ela continuava com Jesus vivo dentro do coração. Eu vejo vários vídeos de senhorinhas e senhorzinhos que ela esqueceu tudo, que ela está com mal de Alzheimer, mas quando fala em Jesus, ela fala que Jesus é seu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, sabe? E assim, aquilo não tá gravado ali no subconsciente, aquilo não apaga, mesmo que o Alzheimer apaga tudo, mas não consegue apagar Jesus do coração e da alma das pessoas. Você acha que um homem pode, através de uma violência, de uma agressividade, ele consegue tirar Cristo do coração de uma pessoa que crê em Cristo, que crê que Jesus é Senhor e Salvador? Eles não conseguem. Se até a própria doença, o Alzheimer, não consegue tirar. Quando eu vejo, às vezes eu vejo um vídeo, a pessoa não sabe nada, nem na vida dela, que ela conviveu ali com os familiares durante 50, 60 anos, ela não sabe nada, ela não lembra de nada, nem que se ela almoçou ou não, mas quando fala em Jesus, na hora ela fala, Ele é meu Senhor e Salvador, Ele morreu pelos meus pecados, eu amo Jesus, elas falam, mesmo elas com Alzheimer. Então Jesus, essas palavras são dele mesmo. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles 21 homens que foram degolados à beira-mar, né? À beira-mar porque não negou Jesus. O que será que aconteceu com aqueles homens perante o Senhor? Não é? Que confiou até o fim, perseverou até o fim. Eu vejo isso porque eu comecei a mostrar que o próprio livro deles fala que a Torá eu falei no outro vídeo que a Torá e o Evangelho é a palavra da verdade e que o povo de Israel é um povo escolhido, que é um povo que Deus ama. Né? Se eles mesmos falam e depois eles mesmos perseguem aquele que Deus ama, como que eles podem ser de Deus? É só você ler o livro deles para que você chegue a essa conclusão. Então Jesus falou que nós seríamos perseguidos, mortos, né, por causa do nome deles. Então nós não podemos nos curvar. Às vezes você começa a falar de Deus, as pessoas acham porque você não tem uma certa posição que você não tem esse direito de falar de Deus. Eu vejo que as pessoas acham que você não tem esse direito, manda você se calar a boca, fica quieto, fica falando essas coisas não. Não, mas Deus pede para a gente falar. A palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. O tímido de quê? De palavras, da palavra de falar as coisas de Deus, de mostrar as coisas de Deus e não ter medo, porque eles podem, que nem eu falei em outro vídeo, eles podem matar o teu corpo, eles só não podem matar a tua alma. Tua alma. Nem o Alzheimer consegue matar o Cristo que tem no coração daquele que crer nele. Ele envelhece, fica velhinho, tem o Alzheimer, esquece tudo, mas não esquece do seu Senhor e Salvador. É isso aí. Jesus ama vocês.